E estamos ao vivo. Oi, aqui é o Mário e eu sou uma pessoa que leva você ao seu 10 em 8. E esse é um episódio da série que eu estou fazendo de lives sobre como chegar ao 10 em 8, que eu estou fazendo toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira às 21 horas. E é justamente para quem quer alcançar o seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E nesse vídeo eu vou falar de 7 erros comuns que bloqueiam o emagrecimento. A maioria das pessoas sabe que sim, que se quer perder peso deve ali controlar a alimentação e fazer atividade física. Pelo menos essas duas coisas devem ser feitas. E algumas pessoas dizem que elas entendem que controlar a alimentação é fechar a boca. E outros vão dizer que é uma reeducação alimentar. O fato é que é preciso sim melhorar a nossa alimentação, claro, se a pessoa está buscando perder peso. E já em relação a fazer atividade física, algumas pessoas vão preferir correr, outras preferem caminhar, outras nadar, outras querem e preferem andar de bicicleta, malhar. Há também as pessoas que gostam de dançar. E tudo bem, porque existem inclusive muitas outras opções de atividade física. E na prática a pessoa tem que buscar aquela que mais gosta, aquela que mais agrada. E tem gente que acredita que só isso basta. E pronto, que isso é o suficiente para que a gente consiga perder peso. Se fosse só isso, estava bom. Seria muito, muito fácil. É mais ou menos como a gente ir na internet, pegar ali a lista de alimentos saudáveis, né? Aí caminha um pouco, talvez dance um pouco e pronto, tô magro. Quem dera se fosse assim. E assim, isso seria simplificar algo que é quase que um quebra-cabeça. E as pessoas olham como se fosse simples desse jeito. Só que não é assim. Não é só isso. Essas duas atitudes ajudam muito. Alimentação saudável e atividade física, mas só saber isso, se limitar a isso, não é o suficiente. Tem muito mais coisa, existem outros pontos tão importantes quanto esses dois que já foram citados. Isso para quem quer perder peso. E quantas pessoas já tentaram isso, seguir essa estratégia e não conseguiram emagrecer? Dezenas? Centenas? Infelizmente não. Milhares de pessoas já passaram por isso sem conseguir o resultado esperado. E depois de mais de 15 anos ajudando mulheres a emagrecer, eu comecei a perceber que alguns erros se repetiam uma e outra vez. Isso independente da profissão da pessoa, isso independente da idade ou até a cidade que ela vive. Os erros sempre os mesmos, sempre se repetindo, como se fosse um padrão de comportamento. Começou se mostrando como um padrão. E por isso eu decidi fazer esse vídeo mostrando quais são esses erros que eu percebi e quais são esses comportamentos padrões que, claro, atrapalham e até travam a perda de peso de uma pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo muita coisa certa, mas um pequeno erro, um pequeno ajuste que está faltando ali, pronto, pode colocar tudo a perder ou impedir de ver o resultado que a pessoa tanto deseja e, óbvio, ela merece. Então vamos à lista aqui dos 7 erros que devem ser evitados. Primeiro, vamos lá. É claro que a gente está falando aqui os erros para uma pessoa que quer perder peso. Então, o primeiro erro é se pesar todo dia. E eu entendo por que a pessoa faz isso. Por que ela está ali, ela vai dormir, aí acorda, nossa, eu tenho que me pesar. Afinal, ver resultado é muito motivador. Quem é que não quer ver resultado? Todo mundo quer resultado. E isso não é o problema em si. Não é se pesar que causa o problema. Se pesar não impede a pessoa de perder peso, não é isso. Por quê? Se vemos resultado todos os dias, tá tudo ótimo. Isso vai motivar. Isso vai inclusive ajudar. Por quê? Porque a felicidade ajuda a emagrecer, porque ela produz hormônios que aceleram o metabolismo. E até dizendo de um outro jeito, ela também
deixa de produzir hormônios que desaceleram o metabolismo. E você já vai entender. Mas isso, claro, se a pessoa ali se pesar, né, e ela teve resultado, é excelente, porque aí produz esses hormônios, vai ajudar a acelerar o metabolismo, mas e se, quando a pessoa se pesar, imagine ela não ver o resultado que ela espera, de não perder nenhum grama. Imagina o que acontece. E mesmo tendo ficado sem jantar, até sem comer bolo, o pão que talvez ela ama, brigadeiro, ela resistiu. Ela passou ali aqueles momentos de dizer, não, não vou comer. E imagina, mesmo depois de todo esse esforço, ver que não teve resultado, que não perdeu um grama sequer. Como será que essa pessoa vai se sentir? Será que ela vai se sentir normal ou decepcionada? Será que ela vai ficar, nossa, tá tudo bem, estou super feliz, ou ela vai ficar triste? Eu acredito que a maioria das pessoas, claro, vai ficar ali, nem que seja um pouco triste, mas a maioria vai ficar muito triste. E é normal se sentir assim. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Porque ninguém quer se dedicar tanto a qualquer coisa na vida para no final não ver resultado. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer isso. E qual a consequência disso na prática? O que pode acontecer? Essa tristeza que foi gerada, ficar mal por não ter conseguido o resultado esperado. O que pode acontecer? Fisicamente, parece que nada, nenhuma consequência. Afinal, não mudou nada. Não foi isso que a gente olhou ali na balança? Não mudou nada. Mas isso é por fora. Porque por dentro, a falta de resultado ela gerou tristeza. O resultado é que o metabolismo tende a ficar mais lento. Isso ali por quê? Por causa de hormônios. E não é porque o metabolismo ficou triste, não é isso. É porque a tristeza produz o hormônio do estresse, que deixa o metabolismo mais lento, e ninguém quer isso se está tentando perder peso. Se está tentando engordar, está tudo bem, porque imagina, né? Não que isso seja saudável, ficar triste, mas já que vai fazer engordar, e é o que a pessoa deseja, ok. Mas para quem quer emagrecer, ansiedade atrapalha e muito. Por mais difícil que seja controlar a ansiedade, porque é claro, é natural ter ansiedade para a maioria das pessoas. 99% das pessoas passam por isso. Alguns mais, outros menos, em relação à intensidade. Mas o fato é que, se pesar todo dia, duas coisas podem acontecer: estresse e tristeza. Mas por que isso pode acontecer? O estresse vem por causa da ansiedade, porque estava ali ansiosa para se pesar, não via a hora, nossa, eu tenho que acordar logo, eu tenho que me pesar, eu tenho que ter perdido um grama aqui. E esse estresse é fruto da ansiedade, de chegar logo amanhã para se pesar. E a tristeza? Porque por não ter conseguido o resultado esperado, que é o que mais acontece. E aí alguém vem e fala assim, mas Mário, como que eu vou controlar isso, esse estresse, essa ansiedade, essa vontade de ver resultado? A boa notícia é que existem algumas maneiras de fazer isso. Mas se você quer uma solução rápida, o que eu recomendo é não tentar controlar essa emoção. Apenas lida com isso. E como que a gente faz isso? É fácil. Ou melhor, é simples. Porque dizer que vai zerar a ansiedade, isso não tem nada de fácil. Mas lidar com o fato de existir é simples. A primeira coisa é observar se você é assim. Aí depois é aceitar, ok, sou ansiosa, quero ver o resultado, eu quero me pesar, ok, todo mundo é assim. Em 15 anos eu encontrei raras pessoas que dizem, Mário, vai no tempo que for, mas eu estou focado aqui no resultado. O ideal era fazer isso, mas isso não é natural. O natural é querer resultado de um dia para a noite. Querer o resultado de uma vez e muito resultado. Mas então o primeiro passo é observar e aceitar. Legal, eu sou assim, ok.
que eu tenho que fazer? Usar isso a seu favor. Ao invés de se pesar todos os dias, o que eu recomendo é que, já sabendo que pode gerar estresse e decepção, essa tristeza, passe a se pesar apenas uma vez por semana. E digo mais, se você conseguir lá, coloca o dia da pesagem. Ah, é sexta, ou é segunda, ou é sábado, o dia que for melhor para você. E aí, a dica é, nesse momento ali, qual é a estratégia? O que eu recomendo para você fazer aqui? É se pesar no mesmo horário ou muito próximo do mesmo horário, tá? Por causa da variação que a gente tem no peso durante o dia. Se é sexta, que seja 8 horas da manhã, que seja 8 horas da noite. Mas na próxima semana é sexta de novo, ou foi 8 da manhã, ou foi 8 da noite. Não precisa ser 8 não, pode ser 6, pode ser 7, pode ser meio-dia, mas tenta manter o horário, tá bom? E assim, a ansiedade vai continuar existindo de qualquer jeito, não é isso. Mas, pelo menos, a tristeza será apenas uma vez por semana. Isso, claro, se não tiver resultado. E ao se pesar uma vez por semana, anota isso aí, pode até aumentar o resultado. E por quê? Porque se pesar uma semana pode aumentar o resultado? Porque o corpo teve tempo suficiente para trabalhar. O metabolismo teve tempo para trabalhar. O resultado leva tempo. É preciso de tempo para a maioria das dietas terem algum resultado. E sabendo disso, eu não recomendo ninguém fazer dietas, por exemplo. As minhas clientes, elas não fazem dieta. Se eu já sei que ansiedade existe, que existe uma necessidade até psicológica de ver resultado rápido, como eu sei que a maioria quer resultado rápido, é justamente isso que eu vou entregar para a pessoa. É isso que eu vou ensinar para a pessoa. Eu vou ensinar ela a ter resultado mais rápido, com menos esforço. Inclusive, como eliminar peso já nos primeiros dias. O melhor é que a maioria das pessoas, elas têm resultado nas primeiras 24 horas quando começam o programa. E eu ensino essa estratégia para quem deseja alcançar o 10 em 8. Então vamos ao próximo erro. Espero muito que você esteja anotando, porque são detalhes aqui muito importantes para você ir. Eu espero que você vá ticando lá, vá checando, confirmando, ó, isso aqui eu não tenho esse problema, esse também não, esse também não. E aí depois você comenta aqui quais desses aqui, desses erros que você cometia, porque a partir de hoje vai estar resolvido. E vamos ao próximo erro aqui, que é focar em muito exercício aeróbico e pouco ou quase nada tendendo a zero de musculação. Exercício aeróbico é óbvio que ajuda a perder peso. Correr, andar de bicicleta, fazer natação, dançar, são exercícios aeróbicos. Caminhar, é claro que vai ajudar. Claro que vai. Mas por que esse é um erro que a gente pode dizer comum? Focar em aeróbico e não fazer musculação. É porque poucas pessoas sabem como o metabolismo funciona. Claro, e não tem obrigação de saber. A pessoa tem que se interessar por esse assunto e ir buscar. Ir lá, estudar. Ah, Mário, mas eu preciso fazer faculdade? Não, esse tipo de informação está acessível. Os mesmos livros que estão na faculdade a gente pode comprar e ler. É óbvio que estudar vai ajudar a pessoa a ter um mentor, a ter uma pessoa ali direcionando, tirando as dúvidas. É óbvio que eu recomendo uma pessoa estudar se ela quer. Mas a lógica que a pessoa precisa entender é como o metabolismo funciona. E geralmente a lógica da pessoa é a seguinte: é simples, ó. Se eu engordei e dizem que eu preciso queimar caloria, logo o que eu preciso é começar a suar a camisa para emagrecer. Porque a pessoa associa a intensidade de exercício que ela faz à perda de peso. E não é que esse conceito esteja errado, mas ela não sabe que é possível, inclusive, emagrecer até quando a gente está dormindo. Ela não sabe que a melhor maneira de acelerar a perda de peso é acelerar o metabolismo. Não é focar em suar. Não é que isso não ajuda, mas essa não é a melhor estratégia. E que uma maneira poderosa de fazer isso é aumentando a massa magra
E aumentar a massa magra não tem nada a ver com se tornar Miss Universo, a pessoa mais musculosa do mundo. Não, não, não. É um equilíbrio, é uma proporção, que é a gente buscar ter mais massa magra do que gordura. É buscar uma composição corporal favorável para acelerar o metabolismo. Por quê? Para o metabolismo, para o corpo, pensa assim, para o corpo, manter um corpo mais magro dá mais trabalho. Olha que loucura! Era para ser o contrário, né? Quanto mais volume, mais trabalho para manter aquilo ali. E não. Para manter um corpo mais magro, eu faço o corpo trabalhar mais. E isso é maravilhoso. Se ele trabalha mais, o metabolismo está mais acelerado. E a musculação ajuda nesse processo. É claro, só a musculação não basta. Em muitos casos é necessária a suplementação, mas ela vai ajudar bem mais a aumentar a massa magra do que só eu fazer exercício aeróbico. Então vamos ao próximo erro, que é pular refeições. Esse é um assunto que eu falei muito aqui já e sempre vou estar falando. Já falei algumas vezes aqui sobre esse erro e você pode, inclusive, até saber mais sobre esse tema quando eu falei sobre o jantar. O título do vídeo é Jantar ajuda ou atrapalha emagrecer? Esse vídeo vai te ajudar bastante se esse é um erro que você comete. Se você costuma pular refeição. E você vai entender muito mais a fundo esse tema lá nesse vídeo. Por quê? Porque é um erro que está muito comum as pessoas cometer. Porque no momento que a gente pula a refeição, a gente está mandando uma mensagem ruim para o nosso corpo. A gente está falando para ele que está faltando comida. E para o metabolismo, isso é como um alerta vermelho, sabe? Uma luz lá piscando. Olha, estou com um problema, isso não está legal. E ele entra em modo de defesa. Ao invés de começar a queimar gordura, ele não vai fazer isso. Ele vai comer nossos músculos. É claro que esse assunto é bem mais profundo do que isso, mas dessa forma fica muito simples identificar se eu estou ou não com a melhor estratégia ou se eu estou indo por um caminho que vai mais me atrapalhar do que ajudar. E a gente está tentando aumentar a massa magra, não diminuir. Porque eu quero acelerar meu metabolismo, eu não quero retardar meu metabolismo. Não faz sentido eu fazer isso. E esse é um erro clássico que eu estou vendo muitas pessoas cometerem. Essa coisa de, olha, eu vou pular a refeição aqui. Não, é que esse é o jejum tal, isso é a coisa tal. E eu não estou dizendo aqui que jejum é bom, que jejum é ruim, não é isso. A gente está analisando aqui não uma dieta em específico, a gente está analisando aqui o efeito da atitude que a gente está tomando. E pular a refeição não é a melhor maneira. Quer emagrecer? Coma! Sim, foi isso que você ouviu. Quer notícia melhor do que isso, não é mesmo? Ah, Maria, eu quero ser magra. Tá bom, então você tem que comer. Não é para não comer. Não comer coloca o corpo num estado de alerta vermelho. Perigo. Não é bom. Tá bom? Então essa é uma boa notícia para hoje, hein? Quer emagrecer? Quer ser magra? Coma. E vamos aqui ao próximo erro, que é as pessoas estão fazendo isso muito, muito mesmo. Comendo alimentos processados que diz lá pouca gordura, zero gordura. O conceito de zero gordura é visto pela maioria das pessoas como saudável. E olha só que o que não querem que você saiba é que, na maioria das vezes, esses alimentos estão cheios de açúcar, de sal e muitos outros aditivos para quê? Para melhorar o sabor. Mas como assim, Mário, melhorar o sabor? Não tirou a gordura? A gordura não é ruim? Depende da gordura. E tem um outro detalhe. Porque três elementos, três coisas dão muito mais sabor à comida. Que são elas? Gordura, açúcar e sal. Que você pode entender uma sigla de gás. Gordura, açúcar e sal. Gás. Dá mais sabor à comida. Sendo assim, se é retirado algum desses três, de alguma forma vai ter que compensar. Não que isso seja saudável. Isso não quer dizer que vai se tornar saudável. Então, qual a recomendação, Mário? O que eu posso fazer para me proteger, pensando assim? Eu recomendaria que você lesse o rótulo e comece a entender ali. É zero gordura? Tudo bem. Leia o rótulo. Dá uma olhada ali para ver se tentaram compensar essa falta da gordura
com açúcar. Mas, Mário, como é que lê um rótulo? De uma maneira muito simples. Os primeiros itens do rótulo, claro, se a empresa está seguindo ali o que deveria ser a recomendação, é que são os ingredientes, os elementos dentro daquele alimento que mais contém ali. De outra forma, se eu começo falando de amido, de coisas ali que tem a glicose, que tem açúcar, então aquele ingrediente é o que mais tem naquele produto. Então esses eu tenho que ficar mais longe. É óbvio que tem que ver isso de uma maneira bem detalhada para uma informação não acabar causando mais susto do que realmente explicando. Mas essa já é uma boa forma de você começar a aprender a ler os rótulos. E vamos aqui ao próximo erro, que é dormir pouco. E olha, durante muito tempo eu fui assim, eu dormi pouco. Até muito recentemente, eu ainda tenho aqueles momentos de ficar acordado até tarde, para desacelerar, começar a assistir televisão, para tentar se acalmar. E eu sei, esse é um assunto muito delicado, porque a vida pode ser, inclusive, muitas vezes corrida, pode ter ali, Mário, falar, olha, falta de tempo total, sobra trabalho, sobra tarefas, é muito corrido, e eu sei. Mas olha, se for possível, tente ajustar isso o quanto antes você conseguir. Porque a falta de sono, ela afeta o apetite. E para a gente entender, Mário, como afeta o apetite, é só lembrar das noites ali que a gente fica acordado até tarde. Pode ser ali vendo TV, eu também passo por isso. Se fico acordado até tarde vendo TV, óbvio, eu sinto fome, é natural, afinal eu estou acordado. E aí vou dormir mais tarde e o corpo entende o quê? Que precisa comer. Duas coisas acontecem aqui. Duas coisas. A primeira é que a gente vai comer mais do que realmente precisamos. Isso, claro, se a gente for dormir, senão vai continuar comendo. A segunda é que a gente não vai dormir o suficiente, principalmente se a gente tem uma hora para acordar. Não posso ficar, não posso dormir todo dia até meio-dia para compensar. Não vai funcionar desse jeito. E até porque o corpo, por mais que a gente não goste, talvez uma pessoa goste, outra não, de rotina, o corpo precisa de rotina para ele funcionar melhor. E caso isso não aconteça, isso vai começar a causar mudanças no metabolismo. E com certeza não são mudanças boas, pelo contrário, o metabolismo tende a ficar mais lento. E sei que isso pode parecer difícil agora, Mário, como é que eu vou fazer isso? Mas assim que puder, durma bem. Olha que notícia, dormir ajuda a emagrecer. Isso é maravilhoso. Então vamos aqui ao próximo erro. Comer pouca fibra. Olha, muita gente passa por isso. E foi feito um estudo em relação a números e perceberam que o homem come 3 a 4 vezes mais fibra do que as mulheres. E existe sim uma correlação ali com a prisão de ventre, com a questão ali da constipação. E existe uma lista enorme de benefícios em comer fibra, não só a questão da prisão de ventre. As fibras ajudam, inclusive, a distribuir o açúcar no sangue. Isso é muito bom. Por quê? Porque ela ajuda ali numa coisa que a gente chama de controlar os picos glicêmicos, que é o açúcar que está sendo disparado no sangue, que isso tende a virar gordura. Vai ajudar na digestão e tem muitos outros benefícios. Então, fica a dica, coloca aí na sua lista, comer mais fibras. E vamos ao erro número 7. Reduzir demais as porções. Olha, tá aqui algo que é preciso rever. Começar a comer pouco, bem menos que o de costume, isso para o corpo é um sinal vermelho de que algo está errado. Não é isso que o corpo quer. Não é isso que o metabolismo quer. O corpo entende o quê? Que tem algo errado. Ele não vai entender, não, o Mário está de dieta. Não é assim que funciona. Ele entende que está faltando comida. Imagina, eu venho ali, vamos pensar em quilo. Eu venho ali com um padrão, né? Óbvio que eu estou exagerando, mas imagina que eu venho com um padrão de 1 quilo de comida no almoço. Estou exagerando, óbvio. Mas imagina, 1 quilo de comida no almoço. Do nada, eu começo a comer 100 gramas. Vou mais além, como uma folha de alface.
uma rodela de ovo, né? Nem um ovo, é uma rodela de ovo, né? Cozinha o ovo, corta o ovo em rodela como uma rodela. E ainda uma rodela de tomate. Imagina, de 1 quilo de comida para uma folha de alface. O corpo não vai ficar muito feliz, não. E qual a primeira coisa que ele vai fazer? Desacelerar, claro, para nos proteger. Ele não sabe o que está acontecendo. E quando essa estratégia é feita corretamente, quando esse controle é feito corretamente, pode sim ajudar a emagrecer. Mas veja, se a pessoa vai diminuir a quantidade de comida, pode ser que a nutrição fique desbalanceada. Pode ser que esse controle esteja errado no sentido nutricional. Por isso é preciso de ajuda para fazer isso. Isso pode causar desnutrição. Desnutrição é quando tem a ausência dos nutrientes necessários para o corpo, que é péssimo para quem está querendo perder peso. É andar na direção contrária. O corpo é uma máquina perfeita. Perfeita. E ele precisa de muitos elementos para funcionar corretamente. Não é só uma coisa ou outra, são vários elementos. E quando a pessoa diminui a porção sem observar essa questão da falta de nutriente que pode causar, o efeito pode ser o contrário. Ao invés da pessoa perder peso, ela pode engordar. Imagina. Por quê? Porque o corpo vai entrar num modo ali de defesa. Ele precisa desacelerar, porque ele vai tentar guardar tudo que a pessoa comer de forma em gordura. Porque ele não sabe quando vai ter aquela comida novamente. Ele vinha com um hábito, agora mudou radicalmente. Até a folha de alface ele vai tentar guardar. Imagina, engordar comendo alface. Ninguém merece, não é mesmo? Mas pode acontecer. E, sinceramente, eu espero que esse conteúdo tenha feito diferença, tenha ajudado você para alcançar o seu objetivo rumo ao seu 10 em 8, que é eliminar 10 quilos em 8 semanas. Eu sou o Mário e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.